3 perguntas importantes que, se você conseguir encontrar as respostas, isso com certeza vai te ajudar bastante a dominar a procrastinação. Bom, mas antes de mais nada, o que é procrastinação? Procrastinação é um ato de você adiar tarefas, você adiar as coisas que você precisa fazer, ou por medo ou por perfeccionismo. Existem vários motivos que te levam a procrastinar. Mas se você conseguir encontrar as respostas para essas 3 perguntas, isso com certeza vai te ajudar bastante nesse processo de busca e desenvolvimento pessoal, conseguindo então reduzir a procrastinação na sua vida. A primeira pergunta, e é a que eu defino como a mais importante, é o porquê. O porquê você deve dominar a procrastinação. E eu vou usar a minha vida como exemplo. Muitos e muitos anos eu sempre pesquisei e procurei entender o porquê que eu sofria muita ansiedade, eu era uma pessoa muito medrosa, me sentia frustrado o tempo todo, eu já estava tendo muitas insônias. Foi aí que eu descobri que um dos motivos que causavam todos esses problemas era a procrastinação. Então eu comecei a estudar o que era a procrastinação, quais são os seus efeitos, os seus resultados, o que leva a pessoa a procrastinar. E após muitas pesquisas, muito estudo, eu entendi que a procrastinação ela resolve de uma forma simples, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, que o simples funciona. Então, quando eu entendi que era muito simples, eu entendi que eu poderia ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, falar sobre esses problemas que as pessoas estavam tendo, que eram em consequência da procrastinação. Só que o que acontece? Se eu sabia, mas não aplico na minha vida, se não há uma mudança na minha vida, não tem por que eu falar, não faz sentido. Então aí foi o meu primeiro porquê. Foi quando eu definitivamente entendi o meu porquê. Porque eu, o Everton, devo dominar a procrastinação, para que eu possa mostrar ao mundo, ao máximo de pessoas possíveis, de que a maior parte dos nossos problemas é por causa da procrastinação, ou seja, de um motivo muito simples, muito inútil, onde você consegue de forma simples utilizar algumas ferramentas para dominar isso. Então esse foi o meu primeiro porquê. Se você encontrar o seu porquê, você deve parar de procrastinar, ou melhor, dominar a procrastinação. Isso vai te levar a sempre uma busca constante de melhoria. Por quê? Porque é tudo muito difícil, porém simples, mas difícil. Então, quando você tem claro o porquê você não pode procrastinar tal coisa na sua vida, ou seja, quando você cria, através dessa resposta, uma visão de longo prazo, isso vai dificultar a sua desistência. Então, defina isso muito claro para a sua vida. O porquê você deve dominar a procrastinação. E aí você faz uma lista e escreva nas suas principais áreas da sua vida o porquê você deve dominar a procrastinação. A segunda pergunta é: por quem você deve dominar a procrastinação? Vou usar o meu mesmo exemplo. Como eu sei que a procrastinação me causou muito prejuízo, muitos problemas, eu não queria que isso passasse de geração em geração, ou seja, eu não gostaria que minhas filhas se tornassem procrastinadoras e tivessem esses mesmos comportamentos. Só que nós sabemos que nós não ensinamos pelo que nós falamos, mas sim pelo que nós fazemos. Ou seja, eu tinha todo o conhecimento, mas eu não podia passar isso para minha filha, ou para minha esposa, ou para os amigos, ou para o parente. Eu precisava vivenciar aquilo, eu precisava ter uma mudança interior para que, através dos meus resultados, a minha paz mental, a minha paz de espírito que vem quando você domina a procrastinação, eu pudesse sim ensinar as minhas filhas pelo exemplo, onde eu demonstraria na prática, onde ela me via no meu cotidiano, dominando a procrastinação. Porque dominar a procrastinação não é uma arte fácil. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu preciso dominar a procrastinação o máximo que eu puder. Por quem? Pelas minhas filhas, pela minha esposa e assim por diante. Então defina um por quem você deve dominar a procrastinação. Quem são essas pessoas? O que elas vão ganhar com isso? E por fim, mas não menos importante, qual é o seu propósito de vida?
Muitas pessoas, você já deve ter visto muita gente falando sobre propósito, que eu quero descobrir o meu propósito, eu tenho que definir o meu propósito, senão eu não vivo plenamente. A gente precisa entender o que é um propósito. Viver de propósito é viver de intenção, ou seja, viver de modo intencional. Em outras palavras, é quando você sai do piloto automático e você vive de forma plena. Isso é uma das etapas mais difíceis da nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Defina qual é o seu propósito, qual é a sua intenção de vida. Quando você define viver de forma intencional e não, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O deixa a vida me levar está levando centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo à beira da ansiedade, à beira da depressão. Porque o mundo começa a levar as pessoas pelos caminhos. Não, nós devemos viver pelas nossas intenções. Esse é o nosso propósito de vida. E de uma forma bem resumida, qual é o propósito da vida, do modo geral? Servir pessoas. Esse é o propósito primordial das pessoas. Seja de forma de caridade, seja de forma monetária, enfim, não importa a forma de servir. Você deve servir o máximo de pessoas possível. E foi isso que eu entendi para mim mesmo, aonde o meu propósito seria ajudar o máximo de pessoas possíveis a dominar a procrastinação de uma forma simples. Então, se você consegue entender e enxergar, encontrar as respostas das 3 perguntas, o porquê você deve dominar a procrastinação, o por quem você deve dominar a procrastinação e qual é o seu propósito de vida, ou seja, qual é a sua intenção de vida. Quando você entende essas 3 perguntas na sua vida, dificilmente você vai continuar sendo um procrastinador nato. É o que eu sempre falo, não existe dominar, não existe extinguir a procrastinação definitivamente na sua vida. Isso é algo normal da nossa vida, assim como o medo, assim como a ansiedade. O que nós estamos fazendo aqui é reduzir ao máximo e deixando de procrastinar as coisas que de fato vão mudar a sua vida e a minha. Então faça esse exercício, escreva numa folha de papel, responda todos os dias, se possível, e leia isso repetidamente para que você não esqueça. Que é como eu sempre falo nas minhas redes sociais, o que não está anotado não será lembrado. Muitas vezes na correria do dia a dia nós esquecemos o nosso propósito, nós esquecemos o porquê nós estamos fazendo isso ou aquilo. Quando a gente deixa anotado, a gente começa a ler e reforçar, até que com o tempo a mente cria um hábito que isso se torna naturalmente na nossa vida. Mas por um começo, por um tempo, você precisa estar lendo diariamente. Então faça esse exercício e depois você volta aqui, deixe seu comentário aqui se isso te ajudou de alguma forma, se isso transformou alguma coisa na sua vida, no seu casamento, ou com seus filhos, enfim. É muito importante saber o quanto você foi impactado por essa simples mensagem. Então não deixe de fazer esse exercício. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui, compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essa forma simples de dominar a procrastinação. Afinal, o simples funciona.